Amém, queridos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quantos me conhecem aqui? Alguns, a grande maioria não, olha só. Amém. Eu sou o pastor Fernando, como o pastor Jefferson disse. Sou pastor na Argentina, em Porto Iguaçu, eu e a minha linda esposa Bruna. Agora em outubro fez 5 anos, pastor, que nós estamos lá na frente da obra. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, para eu chegar hoje aqui, Doris, e está trazendo a palavra. E realmente, Doris, quando a gente chega aqui em cima, ou quando você chega em qualquer altar para pregar, para louvar, ou qualquer coisa, se não der um frio na sua barriga, queridos, eu quero te dizer que a presença de Deus já não é mais aquelas coisas na sua vida, porque tem que ter o frio. Você sabe o que é o frio na barriga? É o temor do Senhor, é fazer as coisas para Deus com excelência. Então sim, Doris, dá um frio. E eu louvo a Deus, pastor Jefferson, pela vida da Doris, que hoje na verdade ela contou a história dela, de Ruth. A Doris eu conhecia há alguns anos atrás, quando nós tínhamos o culto familiar no Porto Meira, e a Doris frequentava o culto. A Doris foi valente, foi persistente, não desistiu, pastor Tiago. Hoje ela e a sua família servem ao Senhor, porque ela foi uma Ruth no meio da sua família. Não foi fácil, né, Doris? Porque o Adilson velho não era fácil. Hoje, graças a Deus, o Adilson está aí firme, forte. Eu falo porque eu tenho intimidade com ele, irmão, então eu posso falar um pouquinho, mas isso é Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós trazemos a presença de Deus em primeiro lugar, aí Deus, Ele trabalha, porque Ele bate a porta, e se a gente abrir, Ele vai entrar, se não, não. Então somos nós. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus no livro de 2 Samuel 6. Amém? Todos encontraram? Amém? 2 Samuel 6, a partir do verso 1. Eu trouxe um esboço aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir seguir esse esboço, porque é meio difícil seguir esboço, né, pastor Sérgio? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentada entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab. Já no verso 6, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Feche os seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Senhor, me coloco diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, que neste momento não seja eu, mas seja o Senhor me usando, Senhor. Que a Tua palavra venha falar com o Teu povo, Senhor, assim como falou comigo, Deus.
Senhor, abençoa, Senhor, esta manhã, Senhor, diante de Ti. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Queridos, aqui nós estamos falando da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Aqui Davi, quando assume o seu reinado, a primeira coisa que ele busca é a Arca da Aliança. Aonde está a Arca? Aonde está a presença de Deus? Então ele manda buscar essa Arca. E como nós lemos, ele preparou um carro novo, preparou alguns bois para ir buscar essa Arca. E assim foi. No percurso, meio que pendeu a carroça e Uza tocou na arca e ali ele caiu morto. Mas pastor, por que ele caiu morto? Porque há toda uma dinâmica e uma ordenança sobre isso. E para a gente entender, nós vamos ter que voltar lá em Êxodo 25, quando Deus dá a ordem a Moisés. Moisés sobe ao monte para orar e para escrever as tábuas. E ali no monte Deus dá uma ordem a Moisés. Veja só, Moisés, você vai fazer isso, pastor Claudinei, e você vai fazer uma arca de madeira de acácia, que é uma madeira dura, e nela você vai colocar algumas argolas, você vai colocar, pastor Tiago, a alça. Ele foi dando passo a passo de como fazer a arca, porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que a gente faz as coisas para Deus. Por aí você pensa que você vem à igreja, você aceita Jesus, se batiza e continua com a mesma vida que a qual você tinha. Mas não, há todo um protocolo. Então Deus foi instruindo Moisés de como fazer a arca. Olha, ela tem que ter tantos côvados, tantos centímetros, tanto isso, tanto aquilo. Assim, 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 assim. Tá bom, Senhor? Vou fazer, porque Deus, Ele é maravilhoso, queridos, e Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Porque, veja bem, Deus, Ele queria, a arca, ela representava a sua presença, representava a Deus, né? Então nesse momento o povo já tinha passado do período do Egito, e eles já estavam no deserto. Só que Deus sabia tanto o que ia acontecer, o que o povo ia fazer. Por quê? Porque nesse período, num desses períodos que Moisés subiu ao monte para orar, ele ficou 40 dias. E o que aconteceu nesses 40 dias? Porque o povo é assim, se não tem a presença, por exemplo, do pastor, né, ou de Deus, não, opa, pera aí que eu posso fazer agora do meu jeitinho, porque Deus não está olhando, pastor Tiago. Mas não é assim. Há todo um protocolo com Deus. Mas a arca representava a presença de Deus. Nós vemos a Arca da Aliança, ou arca, né, em Êxodo, e vemos também em Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, vamos lá. Então ele era organizado, ele foi organizado. Então no primeiro dia ele fez isso, no segundo ele fez aquilo, no terceiro ele fez aquilo, e assim por diante. Organizadíssimo. Organizadíssimo. Ele não saiu nem uma vírgula, ou nem uma coma, que nem nós outros falamos na Argentina. Ele foi, porque as coisas com Deus é assim, queridos, não é de qualquer maneira. Tem uma organização. Você quer ter vitória? Seja organizado. Como é que é dentro da tua casa? Como é que é na sua empresa, pastor Jefferson? Não há uma organização? As pessoas chegam de manhã, batem o cartão, tem todo o protocolo. Hoje é assim, assim. Com Deus é assim, queridos. Não é de qualquer maneira. Então Deus, lá em Gênesis, Ele dá uma ordem. Quer dizer, Adão e Eva pecou, veio o pecado, o povo começou a prostituir. Ele levantou ao quê? A Noé. Noé, você vai fazer uma arca. Olha só a arca.
e vai colocar dentro dela todos os animais, isso, isso e isso. E o que a arca representava? A presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. Então Noé fez a arca missionária Cecília, e colocou todos os animais ali, tudo ali, a família de Noé, a presença de Deus estava ali, representada pela arca. Enfim, vamos adiante. Aí Moisés está no monte e Deus dá para ele, você vai fazer assim, 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 assim uma arca. O que aconteceu quando Moisés desce numa dessas orações no Monte Missionário de Cecília? Ele desce e se depara com o quê? Com um bezerro de ouro. Olha só, um bezerro de ouro, que coisa mais linda, pastor Jefferson. Aquele bezerrão todo de ouro, e o povo adorando em volta dele. Mas o que aconteceu, queridos? Quando Moisés sobe ao monte, fica 40 dias orando, o povo o quê? Aonde está esse Moisés? Nos abandonou, pastor? Não, então nós temos que ter alguma coisa para adorar, algo físico. Aí mandaram fazer um bezerro de ouro, para ter alguma coisa física, para que eles precisavam ver aquilo lá para poder adorar, e com Deus não é assim. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não podemos o quê? Mas o quê? Assim é Deus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Aí o povo fez o bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro, enquanto Moisés não descia. E olha só, e aí o Senhor fala para Moisés, deixa eu me achar aqui, porque eu falo para vocês que seguir aqui é meio... Êxodo 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou da onde? Do Egito, corrompeu-se muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ainda falaram para o povo, ainda o povo começou a falar que aquele lá que tinha tirado o povo do Egito. Começaram a colocar outros deuses no lugar de quem? De Deus. Aí, acredito eu, pastor Jefferson, que Deus, pera aí, lá no monte, então Moisés, você vai fazer a arca para mim representar, porque daí assim o povo não vai se corromper, porque a hora que a arca estiver no meio da congregação, eles vão falar, Deus está aqui, então agora nós estamos bem. Então Deus dá essa ordem para Moisés, olha Moisés, você vai fazer a arca assim, 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 só que a arca ela não pode ficar em qualquer lugar, você vai fazer uma tenda, o tabernáculo, porque é organizado as coisas com Deus, né? E nesse tabernáculo vai ter o quê? Vão ser 3 fases, né, pastor? O santo dos santos, o santo e o átrio, que é o pátio. Então, para chegar até a arca, não era qualquer pessoa também que podia chegar, pastor Tiago. Havia também um protocolo, queridos, uma organização. Veja bem, na época que o povo, que Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias, que o povo fez esse bezerro de ouro, eles estavam adorando esse bezerro, mas apenas uma tribo não adorou, porque nesse tempo Deus separou 12 tribos, pastor, para representar o povo. Então a tribo de Levi, ela não adorou ao bezerro. A tribo de Levi, ela, aqui não, isso aí não é certo. Então a tribo de Levi não adorou ao bezerro. Então Deus escolheu a tribo de Levi para representar ele, para carregar a arca. Mas não é simples assim, queridos, porque nós vivemos hoje pela graça, tudo tranquilo, então nós pensamos assim, olha,
estar na presença de Deus, ou fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, não tem problema. Que chegou depois, eu me ajoelho e peço perdão e está tudo certo. Mas não é assim. Não é assim. Em Êxodo 32, 27, olha só a ordem que Deus dá. Veja bem. Disse-lhes assim o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai a tornai a passar pelo acampamento, de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. Matar quem? Aqueles que se rebelaram contra Deus, pastor Tiago. Então Deus dá uma ordem à tribo de Levi, aos levitas: vocês vão passar no meio do povo e vão matar aqueles que o quê? Se rebelaram. Contra quem? Contra Deus. E contra quem? E contra Moisés, o líder. Então já vai uma dica aí para você, que gosta de se rebeliar contra o seu líder, ou o seu pastor. Fica esperto, porque há uma condenação sobre a sua vida. Tá? Então você aí que gosta de fazer aquela vucu-vucu, fica esperto, porque Deus ele está te vendo. Rebeliou, vem a consequência, queridos. E a consequência foi o que aqui? Morte. Porque Deus, ele é amor, mas também ele é o quê? Fogo consumidor, e ele consome no momento que há que consumir. Mas vamos voltar para cá. Então Deus dá uma ordem aos levitas, que matem aqueles rebeldes, quem se rebeliou, e assim eles fizeram. Então Deus escolhe os levitas para carregarem a arca e fazerem os serviços. Por isso que Deus colocou à prova, quem sabe aqui a história da vara de Arão, que Deus mandou colocar as 12 varas, e aquela que florescesse seria quem representava Deus. E a vara de Arão floresceu e deu fruto, deu amêndoa. E o que representa a vara de Arão? Os milagres, os prodígios que Arão fez perante Faraó. Mas vamos adiante mais um pouquinho. Então Deus mata esses que se rebelaram, e assim segue a história para fazer a arca. Só que Deus fala para Moisés que tinha que colocar 3 elementos dentro da arca: as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote com maná. E o que representa essas 3 coisas? A vara de Arão representa os prodígios, a qual Arão fez perante Faraó. As tábuas, a lei. E o maná, pastor? O maná representa o alimento que Deus enviava diariamente para o povo no deserto. Então eram as 3 coisas que para o povo não esquecer de quem era Deus. Porque por aí a gente esquece às vezes, né? Vai passando um pouquinho, a gente dá aquela esfriadinha, né, pastor Juarez? Então Deus ele está ali sempre para lembrar: opa, aqui tem o maná, aqui tem a vara, e aqui tem a lei. Esses 3 elementos têm que andar junto na sua vida: os prodígios, a lei e o alimento diário. Você não pode se esquecer disso: os prodígios, a lei e o alimento diário. É o alimento diário, queridos, que Deus manda para nós. Todos os dias é um pouquinho, porque se Ele mandar de uma vez, você ou eu vamos nos perder. Senhor, por que eu não recebi ainda? Porque talvez se Ele mandar de uma vez, você se perde. Então, tem que ser aos pouquinhos. Mas não é fácil, queridos. Não é fácil. E vamos dar sequência então. Moisés manda fazer a arca, manda fazer o tabernáculo, e assim segue, pastor. Então toda vez que Moisés ia para sacrificar no tabernáculo, então a presença de Deus estava ali em volta. A arca, o tabernáculo ficava no meio da congregação.
no meio das pessoas. Então ali estava a presença. Então para Deus, opa, se a presença está aqui, as pessoas não vão mais se desviar, pastor Juarez. Mas olha só, ainda assim eles ficaram 40 anos no deserto. A presença de Deus estava ali, mas a culpa deles não cruzarem o deserto em 14 dias ou 15, eu acho, né, missionária Cecília? Era de quem? Era deles próprios, porque murmuravam, porque iam contra o líder, eram rebeldes mesmo assim, e aí pagaram esse preço de 40 anos. Aí você vai falar, não, mas pagaram o preço por causa que o líder não estava na posição, pastor Sérgio. Mas gente, se a presença de Deus estava no meio da congregação, Moisés, o líder, estava fazendo tudo, era culpa deles? Não, queridos, por aí a gente culpa o líder, culpa a alguém, quando na verdade a culpa é nossa, porque nós não estamos trazendo de forma adequada essa presença aqui para dentro. Aí somos nós, tanto é que a presença de Deus, quando nós levamos ela de forma adequada, ela nos traz vitória. Josué, quando Moisés morre e Josué vai cruzar o Jordão e vai aos muros de Jericó, Josué fala assim, olha só, vocês vão pegar a arca, e vai a arca na frente dos soldados, a arca na frente dos soldados. A presença de Deus, ela tem que chegar primeiro, não é a última, é a primeiro, não é no meio, é primeiro. A presença de Deus da sua vida, ela tem que vir primeiro. E assim eles conseguiram derrubar os muros de Jericó, porque a presença de Deus veio primeiro. A presença de Deus, queridos. Mas vamos, eu não estou nem vendo a hora aqui. Eu tenho até que hora, gente? Vamos embora. A presença de Deus, ela tem que vir primeiro. Vocês estão conseguindo entender? Passado um tempo, essa arca ficou meio perdida, porque em uma batalha os filisteus pegaram a presença de Deus, levaram consigo essa presença. E foi passando-se os tempos, né, missionária Cecília, ela ficou na casa de Abinadab, isso, e foi indo, até vamos chegar em Saul. Saul, quando assume o seu reinado, Saul reinou, alguns dizem que 40 anos, outros dizem que menos, por algumas histórias bíblicas. Mas Saul, ele se esqueceu da presença de Deus. Saul foi reinando da maneira dele, não era Deus, Deus escolheu ele. Mas ele, será que ele escolheu estar com Deus, pastor Sérgio? Porque o seu reinado foi meio perturbado, né? Conturbado. Saul se endemoniava e chamava quem? Davi, para Davi tocar a harpa e louvar. Aí os demônios saíam, aí tornavam a voltar, Davi voltava outra vez para tocar a harpa. Mas aonde estava a arca da aliança? Aonde estava a presença de Deus nesse momento? Tinha se perdido. Tinha se perdido. Aonde está a presença de Deus na sua vida? De que forma você está atraindo essa presença? Será que de maneira adequada? Atrair a presença para si. Semana retrasada eu fui fazer uma visita, pastor Sérgio, de uma pessoa um parente muito chegado. Aí eu cheguei na casa da pessoa, ela falou, cadê a Bruna? Eu falei, a Bruna ficou na Argentina. É a hora que vier vocês dois, eu quero que vocês orem por mim. Falei, tá bom, por quê? Não, porque voltou de novo, eu vou deitar para dormir, parece que tem alguém me puxando pelo pé. Não consigo dormir, meu sono é perturbado, meu sono isso, meu sono aquilo. Falei, venha cá, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Falei, olha só, já faz tantos anos que eu estou no evangelho, sou pastor há tantos anos, e você só frequenta a igreja.
Com lágrima nos meus olhos eu falava isso. Você é apenas uma participante da igreja. Então você não quer compromisso. Você só quer ir na igreja no domingo, ali um pouquinho, mas o que? Você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não se batizou, você continua com as suas práticas. Aí você quer que eu venha aqui toda vez, faça uma oraçãozinha, expulse o que está, para você dormir tranquila, mas compromisso você não quer? Não, mas veja bem. Eu falei, não veja bem nada. Vamos no reto. Eu estou agora, eu vou orar por você, vamos lá no quarto, vou orar por você, mas é só hoje, não vou mais orar por você. Ela deve ter pensado assim, meu Deus, mas que pastor é esse? Eu sou aquele pastor que ainda sigo isso aqui, ó, a palavra de Deus. Se você não quer compromisso, se você não quer atrair a presença de Deus, por mais que me doa, que eu sei qual vai ser o seu fim, se você continuar assim, eu falo para você que eu não oro mais por você. Difícil, queridos. Mas eu vou falar quem é essa pessoa, é minha mãe. Minha mãe sempre está conosco, nos cultos, isso, ela entende tudo, mas não quer esse compromisso. Falei, mãe, então, até aqui eu vou com você. Eu vou continuar as minhas orações, Deus, toma a mente da minha mãe, Deus, converte a minha mãe, mas vir aqui toda vez e orar por você para expulsar algo, esse trabalho eu não vou fazer mais. Agora é você e Deus, porque às vezes as pessoas começam a nos fazer de amuleto, querem que a gente nos convida, vamos lá em casa almoçar, vamos lá em casa tomar um café, vamos isso, aí você chega lá, será que você pode orar por mim? Será que você pode isso? Será que você pode aquilo? Mas a hora que você pergunta, e a presença, você está fazendo tudo? Ah, não, eu estou meio assim, pastor Claudinei. Mas esse estou meio assim que é o problema. Cadê a arca da aliança no meio da sua congregação? E qual é a sua congregação? A sua casa, o seu trabalho. Aonde está a presença de Deus? Será que você está trazendo de forma adequada? Falei, mãe, Deus abençoe a senhora, eu vou continuar vindo, vou continuar isso, mas essas orações para expulsar ou tirar já não é mais comigo. Se a senhora quiser falar com a Bruna, aí a senhora fala, mas eu não vou mais me submeter a isso. Porque há um momento, queridos, que você tem que puxar a responsabilidade para as pessoas, não para si. É difícil, nossa pastor, mas o senhor está falando da sua mãe, sim, mas ela é uma alma, que ela precisa entender a quem ela tem que seguir. Salvação é individual, você não vai levar o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, não, é individual, amém? Todos estão entendendo? Então vamos um pouquinho mais para frente. Mas daí, quando Saul assume esse reinado, ele não traz a presença de Deus, a arca. Aí em uma das batalhas, Saul, em 1 Samuel 14, 18, ele vai falar, Saul ordenou a Azias, traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo e cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa mais trazer a arca. O que ele estava dizendo? Não precisa mais da presença de Deus, porque agora eu vou para a batalha, agora eu vou vencer. E todos conhecem o fim de Saul. Saul perdeu uma batalha, Saul se suicidou, o seu reinado foi um fracasso. Tudo por quê? Porque ele não trouxe essa presença para dentro da congregação. Mas vamos mais para frente, porque senão a gente vai ficando, né, pastor Sérgio? Em uma dessas batalhas, os filisteus, eles levaram a arca para si. Levaram para o acampamento filisteu. E chegando lá, eles colocaram a arca diante do seu Deus, Dagon. Aí estava lá Dagon,
uma estátua grande, e eles colocaram a arca na frente de Dagon. No outro dia de manhã eles foram ver, a cabeça da estátua estava caída. Eles colocaram de novo no lugar. No outro dia foram ver, caíram os braços da estátua. Mas o que é que está acontecendo? Por 7 meses a arca ficou no acampamento filisteu. E nesses 7 meses, sabe o que aconteceu? Deus enviou uma praga sobre a vida deles. E eles começaram a ter tumores por todo o corpo, vários tumores. Aí eles falaram, opa, só pode ser isso aqui. Isso aqui está nos trazendo maldição. Isso aqui não presta, então vamos devolver. Devolveram para os israelitas. Mas só que daí eles devolveram como? Eles encheram a arca de ratos, e esses tumores, eles fizeram tudo em forma de ouro, pastor Tiago. E encheram a arca de ratos, de ouro e esses tumores. Porque eles achavam que isso era uma oferenda. Ofereciam algo. Olha só. Então quer dizer que quando você quer dar algo para trocar com Deus, opa, pera aí, está errado. Aí eles ofereceram aquele ouro por causa daquela praga que eles estavam, e devolveram a arca. E a arca voltou para Israel, voltou para o povo, mas não para o rei. E essa arca ainda ficou aí na casa de Abinadab 20 anos, 20 e poucos anos. Aí nós chegamos em Davi. Aí Davi, quando assume o reinado, Davi, a primeira coisa que ele faz é: tragam a presença de Deus, porque eu não posso reinar sem a presença. Então ele pegou os melhores bois, fez uma carroça nova e mandou buscar essa arca. Mas o que acontece, meus queridos? Quando a gente está muito ansioso por essa presença, a gente começa a fazer as coisas de qualquer forma. E foi isso que Davi fez, pastor, porque ele queria trazer a arca de qualquer maneira, a presença de qualquer maneira. Então manda buscar, mas há um protocolo para atrair a presença de Deus. E qual é esse protocolo nas nossas vidas? Sacrifício, entrega, busca. Em 1 Crônicas, Deus ele dá uma ordem de como essa arca deve ser conduzida. Ela deve ser conduzida por os levitas, ela deve ser conduzida nos ombros. Ela não pode ser carregada por cavalos, por bois ou por carroça. Por isso que Uza morreu quando tocou na arca. Porque primeiro que Uza não era um levita. Segundo, que não se podia tocar outra pessoa na arca a não ser os levitas. E a arca estava sendo levada de qualquer maneira, num carro. E não podia, pastor Tiago. Ela tinha que ser carregada nos ombros. Porque carregar nos ombros, o que significa? Sacrifício. Sacrifício. Então quando Uza toca na arca, ele morre. Porque primeiro que a arca já estava sendo carregada de uma maneira inadequada. Uma maneira que não era correta. Então, meus queridos, se você quer atrair a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua congregação, preste muita atenção à forma a qual você vai carregar essa arca, porque há um protocolo, há uma maneira de carregar, uma maneira de conduzir a presença de Deus da sua vida. É fácil, pastor? Não é. Será que foi fácil eu falar para minha mãe que ela tinha que verdadeiramente se converter? Não é. Tem que cumprir o protocolo. É assim, assim, assim. A Doris, quando começou e falou de Ruth, houve uma entrega de Ruth para estar na presença do Senhor. Ela renunciou a voltar com a sua família para seguir Noemi.
e estar na presença, porque Noemi representava a Deus. Noemi seguia a Deus. Ruth não queria voltar para aquilo que a tirava da presença de Deus. Não, vamos adiante, vamos adiante. Por conta da imprudência de Davi, de trazer a presença de Deus de qualquer maneira, uma pessoa morreu. Uma pessoa foi sacrificada por a imprudência dele. Talvez você está sendo imprudente no meio da sua casa. Você não está trazendo a Deus de uma maneira adequada. Você está matando o seu filho. Você está matando a sua esposa. Você está matando aqueles que estão à sua volta, porque as pessoas estão vendo em você e querem ver em você a presença de Deus, porque você é luz, eu sou luz. Então eu tenho que trazer essa presença de Deus de uma forma adequada. Como é que você é no seu trabalho? Será que você representa verdadeiramente a Deus? Como é que você é na escola? Como é que você é na faculdade? Será que as pessoas conseguem ver em você a presença de Deus? Quando você vai no mercado, te dão um troco errado, será que você devolve? Como que está essa presença de Deus na sua vida? Como as pessoas conseguem ver essa presença na sua vida? Eu me alegro muito. Hoje eu chorava a hora que a Doris fazia a abertura, porque ela conseguiu atrair essa presença para o meio da sua casa, para o meio da sua tenda, de uma forma inteligente, de uma forma adequada. Ela deu tempo ao tempo, ela não quis trazer a presença de qualquer maneira, não. Ela colocou a arca nos ombros e foi carregando, esperando o tempo de Deus na vida dela e da sua família. Hoje uma família linda na presença de Deus. Eu sei um pouco da história dela, do sofrimento dessa família, para chegar na presença, mas houve um sacrifício. De que forma você está carregando esta arca? De que forma você está representando a Deus? Se até hoje você carregou, ou levou a presença de Deus de qualquer maneira, hoje é o momento que você pode refletir, que você pode se arrepender, porque Davi se arrependeu da forma como ele fez. E depois a arca veio de uma maneira adequada, porque enquanto a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses e abençoou a casa de Obed-edom, Davi parou e falou: opa, agora vamos trazer da maneira certa. Aí então Davi traz a arca da aliança para o meio da sua congregação. De que forma você está trazendo essa arca? De que forma você está representando a Deus? Há tempo de mudar, queridos. Não seja igual aqueles rebeldes que fizeram um bezerro de ouro e morreram todos. Não morra espiritualmente por conta de uma desobediência, por conta de uma forma inadequada de carregar essa presença. Deus está chamando vocês hoje para uma forma certa, de adoração. Será que a sua adoração está subindo verdadeiramente aos céus? Será que a sua adoração está chegando aos ouvidos do Senhor? Quem é você em Deus? E o que você representa para Ele? Como está a sua intimidade com Ele? Se coloque de pé. O grupo de louvor, por favor. Você agora vai elevar os seus pensamentos a Deus. E você vai falar com Ele: Deus, será que eu estou levando a arca, a sua presença de uma forma correta? Será que eu estou fazendo certo? Eu fiz muitas coisas erradas.
Eu, quando me converti, levava a presença de Deus de uma maneira totalmente desastrosa, totalmente errada. Mas eu acordei a tempo. Eu consegui ter essa intimidade com Deus a tempo, de poder carregar a arca da maneira certa. Hoje eu posso dizer que eu e a minha família servimos ao Senhor. Hoje está minha esposa aqui, a minha filha, genro diz que não é parente, né, pastor Jefferson? Mas a gente vai indo. Eu louvo a Deus pela vida do meu genro, eu brinco muito com ele, porque ele é uma bênção na minha vida e na vida da minha filha. Porque ele conseguiu trazer a presença de Deus, pastor, para minha filha, quando na verdade ela já estava um pouco que afastada dessa presença. Ele é um homem de Deus, e ele conseguiu atrair essa presença para dentro da casa dele, e conseguiu resgatar a minha filha. Então hoje eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus, por mais que genro não é parente, mas eu louvo a Deus pela vida dele. Deus abençoe, Ivan. E hoje minha filha e ele servem na casa do Senhor. Ele é baterista, fazem parte do grupo de jovens, fazem parte disso, fazem parte daquilo. Mas o que é isso, queridos? É atrair a presença para o meio da congregação, mas de uma maneira correta. De uma maneira correta. Amém? Feche os seus olhos e falem com Deus nesse momento. Deus, de que forma que eu estou trazendo essa presença para o meio da minha congregação? Senhor, aonde eu estou errando no transporte dessa arca? Senhor, aonde eu estou errando, Senhor? Que o Senhor venha me conduzir. Fale com Deus neste momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Sei que os teus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem. glórias a ti, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis Para ouvir teu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. tu és fiel. Deus de aliança, Deus De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh Senhor, que o Senhor esteja falando neste momento com o teu povo, ó Deus. Oh Senhor, venha fazer a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, vem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Só você que precisa carregar essa arca de uma maneira correta, precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Só você vai vir aqui na frente. Aquele que quer verdadeiramente atrair a presença de Deus para dentro da sua congregação. Cadê você? Todos aqui estão com a presença de Deus no meio da sua congregação? Todos estão carregando a arca de uma maneira correta? Amém?
Amém. Pode continuar. Deus, aqui está o teu povo, Senhor, diante da tua presença. Senhor, eles estão carregando a sua arca, a sua presença de uma maneira correta, Senhor. Eles estão, Senhor, trazendo a sua presença para o meio deles, Senhor, congregação. Que o Senhor esteja fazendo a sua vontade sobre a vida deles. Que o Senhor esteja com eles, Senhor. Que o Senhor esteja direcionando, Senhor, a vida de cada um deles, Senhor. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço. Te agradeço por a vida de cada um deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E cada um dá amém. Posso